Já o Atlético Mineiro vai ganhar um bom dinheiro com duas vendas de atletas que já nem estavam mais no clube. Tem as últimas do mercado, finanças, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo sobre o Clube Atlético Mineiro. Quanto é que o Galo fatura com as vendas de Alejandro e Michael? Dois atletas que já nem estavam mais no Atlético, embora tenham sido formados na base, mas que mantinham percentuais ligados ao Galo. O Alejandro foi vendido para o CSKA da Rússia por 5 milhões de euros ou quase 30 milhões de reais. O Atlético havia mantido 20% do valor de uma venda futura, ou seja, vai embolsar 6 milhões de reais. Situação mais ou menos... antes de falar sobre a situação do Michael, deixa eu só relembrar para você sobre o Alejandro. Surgiu muito bem na base, havia enorme expectativa, mas acontece que não conseguiu vingar no profissional e acabou vendido para o Red Bull Bragantino em 2019 por 14 milhões de reais. Sobre o Michael, atleta com muito menos badalação do que o Alejandro, não era um grande destaque, foi tentar a sorte no futebol americano, primeiro por empréstimo, depois em definitivo. A operação de venda foi barata, 2 milhões e 600 mil reais, equivalentes a 50% dos direitos econômicos. Mas o Galo não tinha 100% e ficou com 20% do valor de uma venda futura. Como o Palmeiras está comprando 80% dos direitos econômicos por 5 milhões de euros, dá para calcular um lucro médio para o Galo de algo na casa de 6 milhões de reais. Se a gente somar as duas negociações do Alejandro e também do Michael, o Atlético vai ficar com cerca de 12 milhões de reais, dinheiro bastante importante, que equivale a mais ou menos uma folha, ou quase um mês de folha salarial do Galo, com dois jogadores que talvez o torcedor nem se lembrasse que ainda tinham vínculo com o clube. E o Cuca elogiou muito, né? A pessoa, o atleta, o jogador, mas entenderia a situação financeira e que o Atlético vai buscar um outro jogador com o perfil do Otávio. Em se confirmando a saída, qual o tamanho dessa ausência no elenco do Galo, Edu? Eu acho que falar do tamanho da ausência do Otávio vai depender muito se o Atlético pensa ou não em reposição. Enquanto não vem uma reposição, ou caso ela não venha, você perde uma peça importante. Eu falei ao longo da semana, né? A posição de primeiro volante, aquele primeiro meio-campista, logo depois da primeira linha de 4 defensivo, eu acho o Otávio o melhor do Atlético. Mesmo o Alan Franco fazendo muito bem nesse início de temporada essa função, eu acho que o Otávio é o que desempenha melhor do que o Franco, melhor do que o Fausto e melhor do Gabriel Menino, que é mais segundo, terceiro homem de meio de campo. Enfim. Mas, quando surgiu a informação de uma possível saída, a gente falava também, olha, uma negociação, ela não é só vai sair e vai reforçar o outro e tá saindo porque ofereceram mais dinheiro. Não. Envolve o lado do atleta, quanto tempo de contrato um clube está oferecendo e quanto o outro poderia oferecer numa possível renovação, a idade, vai ser o último grande contrato, não vai. Isso tudo tem que ser colocado na balança. E o fato, Thiago, de o Otávio ser esse profissional tão elogiado pelo Cuca, pelos companheiros, pelo Hulk, né? No último jogo, nesse jogo pelo Cuca, pela diretoria do Atlético. A gente falava do Hulk ser atleta, né? E exemplo, o Otávio também é um grande exemplo fora de campo. Isso conta muito na hora do clube olhar o lado do atleta. E eu acho que o Atlético está fazendo exatamente isso. O Galo gostaria de contar com o Otávio em 2025? Eu não tenho dúvida que gostaria. Mas quando chega uma proposta de 4 anos de contrato, não sei salário, se é mais, se é menos, se é igual, mas 4 anos de contrato, com a possibilidade de o Otávio jogar mais. Ele coloca isso para a diretoria, aí pesa o bom comportamento, né, do atleta desde que chegou ao clube. E o Atlético olhou com muito carinho para a situação do Otávio e acaba liberando o jogador. Mas eu acho que com a saída do Otávio, e ele merece ter um contrato melhor, ok, aí a gente já não discute mais isso, mas para o Atlético fica uma lacuna. E eu acho sim que o Galo deveria ir ao mercado para trazer esse jogador da posição, o primeiro volante. Que o Fausto Vera não tem a qualidade do Otávio, e o Otávio, para mim, como primeiro volante, no melhor do Otávio, ele é melhor do que o Franco fazendo essa função de primeiro volante, que não quer dizer que não esteja fazendo bem, pelo contrário. Franco tem jogado muito bem como primeiro volante, acho que foi uma grande sacada do Cuca achar espaço para Franco e Menino nesse meio de campo do Atlético, que tem muita pegada e muito talento ao mesmo tempo. Mas vai fazer falta. Não só em campo, mas principalmente por tudo que disse o Cuca, o Hulk, em off, alguns diretores do Atlético. O Otávio vai fazer muita falta fora de campo também, como grande atleta e o grande cara de vestiário que ele é. É que a situação do Arão não avançou muito. Tem alguns detalhes aí do Arão, né?
pelo seguinte, se você está liberando o Otávio porque ele já tem quase 31 anos, o Arão tem 32. Então, em relação à idade, não está muito no perfil da SAF, um jogador já mais veterano, né? Já está na reta final. E o contrato dele está jogando na Grécia. Então não é fácil a liberação dele agora, porque ele vem jogando lá. A gente estava acompanhando, né, Thiago? É titular no Panathinaikos, que era o time do Bernard. E aí ele tem contrato até o meio do ano. Me parece que o Atlético está indo por um outro caminho, viu, Thiago? Um outro jogador para essa função de volante. Estão olhando o mercado aí. E um zagueiro também, até porque o Bruno Fux saiu para o Palmeiras. Mais um grande feito do Hulk com a camisa do Atlético. O Hulk não para, né? Ele não descansa. E eu falei depois do jogo, ele tem mérito, porque ele ama o que ele faz, ele ama o esporte ao qual ele se dedica, que é o futebol, e ele se dedica diariamente, né? Não só no jogo, não só nos 90 minutos. E o atleticano que veio ao Mineirão, além de ter visto uma grande vitória, né, e um passo grande do Galo, rumo à 19ª decisão seguida de Campeonato Mineiro, pôde desfrutar de um dos gols mais lindos do Hulk com a camisa do Atlético. E foi uma vitória merecida, viu, João? Edu, é exagero dizer que o Galo tá praticamente classificado para a final? Não, não é exagero, não. Aliás, não tivesse desperdiçado tantas chances no segundo tempo, a gente já poderia dizer que o Atlético está na final, estaria na final, mas não. É futebol. É claro que a vantagem por 2-0, ela é enorme. O Atlético já era o favorito sem vantagem. A partir do momento que ele constrói 2 gols de vantagem, ele é ainda mais favorito. Ele está com 1,5 pé na decisão do Campeonato Mineiro. Por quê? Ele leva vantagem de 2 gols, ele pode perder por até 1 gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, teríamos pênaltis. E o Tombense, para classificar de maneira direta, teria que fazer 3 gols de diferença. Eu acho muito improvável. E o Galo ainda vai jogar em casa, né, João? O jogo é mando do Tombense, mas será em 7 Lagoas. E eu não tenho dúvida com a presença maciça do torcedor atleticano. Então, dá para dizer que o Galo tá sim com 1,5 pé na decisão. Mas é futebol. É preciso que o Atlético tenha em mente que ele precisa se dedicar muito em campo para fazer valer esse favoritismo. Uma curiosidade, né, Edu? Porque, na minha opinião, o regulamento do Campeonato Mineiro é ruim e é injusto. Porque o time faz uma primeira fase toda, com uma melhor campanha, se classifica em primeiro e aí chega numa semifinal, não tem vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Então, tudo que você conquistou de pontos, de diferenciais na primeira fase, não vale praticamente nada na fase final. E aí você fala assim, poxa, mas a culpa é da Federação Mineira. Não. Isso é decidido no arbitral pelos clubes. E quem tem a maioria para fazer esse tipo de decisão? Os clubes do interior. E quem vai ser o maior prejudicado com o regulamento? Um clube do interior. Porque o que não é muito habitual, um clube do interior se classificar à frente dos gigantes da capital, mas o regulamento aprovado pelos times do interior com o objetivo de beneficiar os times do interior vai prejudicar um time do interior, né, Edu? Exatamente, eu concordo com você, João. O fato de o Atlético ter ficado atrás do Tombense e não haver vantagem para o Tombense no duelo entre os dois, não é culpa do Atlético, é culpa do regulamento. E os clubes que assinaram esse regulamento. O fato de o Cruzeiro ter feito menos pontos que o Atlético e o Cruzeiro ter ido à semifinal e o Atlético não é culpa do Cruzeiro. O Cruzeiro tem nada a ver com isso. O Cruzeiro fez o que o regulamento mandava. Se você for primeiro do seu grupo, você está na semifinal. O que o Cruzeiro foi? Primeiro do grupo dele. Está na semifinal. Aí você tem que discutir o regulamento para o próximo ano. Para esse ano já não tem mais o que discutir. Mas que é maluco, que é injusto, ele mas é indiscutível porque os clubes assinaram e os clubes... E, cara, foi um golaço. Um golaço, um privilégio estar aqui presente no estádio para ver essa pintura que o Hulk fez diante do Tombense. E um gol importante, não foi só um golaço, né? Foram gols importantes, o primeiro de pênalti, um pênalti indiscutível, e esse de falta que deu ao Atlético uma vantagem muito grande. E por muito pouco, viu, ô João? E aí é uma percepção minha. O Hulk não fez 3 gols nesse jogo. Por que eu acho que aconteceu? O Coelho, no lance anterior, ele perdeu um gol feito. Uma jogada linda do Bernardo, do Hulk e do Coelho. Aí no lance seguinte, teve uma jogada em que o Hulk puxa um contra-ataque e a zaga abre. Em qualquer ocasião, o Hulk iria finalizar. Mas eu acho que o Hulk pensou, eu vou tocar pro Coelho porque ele acabou de perder um gol. E ele toca. Aí o Coelho pensou, eu não vou finalizar porque eu acabei de perder um gol. E se eu erro o outro, aí o mundo cai. Aí ele volta pro Hulk e o Atlético perdeu a chance de fazer o terceiro gol. E o Hulk deixou de fazer um hat-trick, um triplete, chamem como queiram, porque tentou ser solidário ao Coelho. Então, cara, foi uma grande tarde do Hulk, mais uma vez, de um cara que não para de escrever
a sua história com a camisa do Atlético. Entra ano, sai ano. Quando você acha que vai diminuir, a coisa aumenta, viu, ô João? O Hulk é um atleta fenômeno. extraordinário, né? Porque, cara, o futebol tem uma coisa curiosa, assim, se às vezes tem um jogador de um talento indiscutível, de um talento extraordinário, que domina a bola bem, que bate bem na bola, que faz lançamento, que dá o passe, que tem a categoria, mas que o cara não é atleta, o cara não tem capacidade de competição. Ou se tem por um curto espaço de tempo, enquanto ainda é muito jovem, muito novo, ali com 23, 24, 27, 28 anos, abaixo dos 30, né? Quando é o ápice da carreira dos grandes jogadores. O Hulk, ele mantém essa capacidade competitiva com quase 40 anos. O Hulk é um cara muito, muito acima da média. Ele é um atleta muito acima da média. Ele é um cara que se cuida muito, que se dedica muito, que entendeu que cuidar do corpo era fundamental para o seu sucesso. E tem conquistado um sucesso extraordinário na sua carreira. É o grande jogador, é o grande nome dessa geração do Atlético. Como aqueles anos 70 e 80, quando você pensa no Atlético, você pensa em Reinaldo, né? A geração do Reinaldo. Quando você pensa no início dos anos 2000, foi a geração do Marques, né? Final ali dos anos 90, início dos anos 2000, foi a geração do Marques. Quando você pensa lá nos anos 50, quando você pensa no Atlético do Miquica, quando você pensa no Atlético da Libertadores, da Copa do Brasil, era o Atlético do Ronaldinho Gaúcho, esse Atlético será o Atlético do Hulk, né? Daqui a 20, 40, 50, 100 anos será lembrado como o Galo do Hulk, que é o jogador mais importante, inegavelmente, dessa geração do Atlético. É isso aí, torcedor atleticano. O Galo deu um grande passo para se classificar para as finais, a final, né, do Campeonato Mineiro, após vencer a Tombense por 2-0, com 2 gols de Hulk, um de pênalti e um de falta. O Hulk aí, um grande artilheiro do Galo, excelente jogador, iguala ao Neymar, número de gols na carreira. O Hulk é excepcional, foi uma grande contratação do Atlético, o cara tem muita história aí já com a camisa do Galo, é um grande ídolo da torcida. Sobre o Otávio, tá faltando só os últimos detalhes aí para ser oficializado no Fluminense. Vai assinar aí, como disse os amigos da Rádio Itatiaia, 4 anos de contrato, né? E o Galo tinha o interesse de trazer o Ilharão para seu lugar, mas vai ficar muito difícil o Galo conseguir trazer o Ilharão, principalmente agora, né? A janela fecha dia 28 de fevereiro. O Ilharão é titular no Panathinaikos e é uma negociação um pouco complicada para o Galo fazer de imediato. Como foi noticiado aí na Rádio Itatiaia, o Galo já tem interesse em outro jogador que ainda não foi anunciado, não foi comunicado, está em sigilo para não atrapalhar as negociações. Mas o que é certo é que o Galo vai buscar um jogador para poder vir para o lugar da saída do Otávio. E eu quero sua opinião aí nos comentários. Quem será que o Galo deve estar na busca aí para ser ali aquele volante fixo, um volante de marcação ali, o primeiro volante para o Galo em 2025. E o que você está achando dos reforços, né? Ontem tivemos a estreia de Caio Paulista, Rony, já os outros que já tinham chegado antes, vem jogando aí já com o Galo. Eu quero sua opinião também sobre os reforços, o que você tem achado do Coelho. Perdeu um gol ontem incrível, mas é um excelente jogador, acho que tem muito a agregar ao Galo. Júnior Santos, Gabriel Menino, dá aí a sua opinião nos comentários, valeu?